Carta de Paulo aos Colossenses. O objetivo dessa carta, que Paulo escreve, esse texto fala do caráter e da obra de Cristo, do que Ele fez, do que Ele é, do que Ele nos proporcionou, do que Ele teve a capacidade de deixar o seu trono de glória e descer até nós para nos dar salvação, para nos resgatar. O apóstolo Paulo nunca visitou Colossos. A igreja que lá havia sido fundada era fundada por Epáfras, um colossense nato. Essa carta foi dirigida aos cristãos que estavam sob a influência de um falso ensino, de uma filosofia onde estava misturando elementos de filosofia com o judaísmo e fazendo ali certa bagunça, uma mistura onde estava atrapalhando o crescimento daquela igreja. Então, Paulo, o apóstolo, ele escreve com o propósito de afirmar e explicar a supremacia, a suficiência de Cristo para a redenção e para a salvação. Ele está dizendo que não precisava aquela igreja buscar outros meios, não precisa a igreja buscar outro caminho a não ser Cristo. Então, esse texto nos fala da suficiente obra de Cristo. E o que é essa suficiência? Em primeiro lugar que a gente vê nessa suficiência, em primeiro lugar, mudou o nosso domicílio. Versículo 13 que nós lemos. Primeiro nos libertou e nos transportou, ou seja, nos libertou rompendo grilhões, quebrando cadeias, tirando as algemas porque estávamos presos e escravos do pecado, escravos de um império, de um mundo, e Cristo desceu, veio aqui até nós, nos libertou, e diz a Escritura também que nos transformou, nos levou sobre seus ombros, nos carregou. Isso nos faz lembrar da família de Ló, quando precisavam ser retirados daquela cidade onde ia ser destruída. Ló está ali, os anjos chegam e insistem para que saísse da cidade, e como ficassem indecisos, vacilantes, não querendo ir, em dúvida, o anjo os tomou pela mão, os tirou dali e o colocou em lugar seguro. Para Jesus nos resgatar também, foi necessário alguns movimentos. Não foi só o fato de chegar aqui, passar um tempo, morrer na cruz e pronto. Precisou alguns movimentos. Primeiro, que a gente pode perceber, uma invasão, ou seja, vencer o inimigo. Jesus teve que entrar no império das trevas. Ele afirma o seguinte: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então saqueará a casa. Marcos 3, 27. É claro, esse texto foi citado por Jesus naquele contexto onde ele expulsava demônios que atrapalhavam, habitavam a vida daquelas pessoas, e quando era questionado, ele disse isso: o valente precisa ser preso, precisa ser amarrado, porque não dá para entrar na sua casa e saquear. Então, ele cita e explica por que fazer isso. É necessário amarrar o valente, é preciso estar preso o valente. Uma referência clara aqui a Satanás, quando, de todas as formas, com tudo que ele pode fazer, ele tenta de todas as formas tirar a autoridade do crente, tirar a autoridade do cristianismo e fazer com que tenhamos dúvidas sobre a autoridade de Deus. Jesus fez isso na cruz. Ele amarrou, ele prendeu e derrotou de vez o inimigo. O apóstolo João afirma: para isto se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Está em 1 João 3,8. E o transporte, transportou-nos, ele nos trouxe para o seu reino. Ele não só nos libertou, não só soltou as algemas, abriu as portas, mas também nos trouxe para o seu reino, onde as leis são completamente diferentes. São leis brandas? Não. São leis diferentes. Fomos transportados para esse lugar onde Jesus reina. É maravilhoso sair do domínio de um imperador tirano, de um imperador que só quer tirar proveito, que só quer
atrapalhar, só quer explorar e ser conduzido para o reino de Deus feito de paz, feito de justiça, feito de alegria, com o Espírito Santo. Uma outra distinção necessária também no texto está entre império e reino. O império, às vezes, ou na maioria das vezes, é por usurpação. Ele é tomado. E o reino, por herança. Os imperadores tomam pequenos reinos ou tomavam pequenos reinados, transformavam aquelas pessoas em vassalos, faziam e obrigavam eles a trabalhar, transformando em escravo. Reino é diferente. Reino pressupõe a figura do rei, que está ali reinando. Jesus nos trouxe para um lugar onde ele reina, onde ele está presente, onde ele mesmo governa. Reino pressupõe leis. Você fica agora debaixo de leis de um reinado soberano, bom, justo, e debaixo de um imperador é o contrário. Você tem um imperador que é um invasor, é um carrasco que tomou tudo às forças. Jesus, ele veio nos dar redenção, veio nos libertar e nos mudar de domicílio, tirando-nos de um regime de escravidão e nos colocando no seu domicílio, na sua casa, na sua presença. Então, ele invade, ele vence o inimigo, ele vence a morte, ele vai para a cruz, derrama o seu sangue, nos transporta para o seu reino, nos coloca na presença dele, não nos abandona. E é interessante não, é preocupante que muitos ainda querem fazer sacrifícios no lugar de Jesus. Ou seja, quer substituir o sacrifício que foi feito. Jesus já nos transformou, já nos tirou de um império terreno, um império de usurpação, um império difícil, nos deu o privilégio de estar no seu reino, sendo reinado e governado por ele mesmo, onde a justiça é feita, mas a justiça para quem é justo, é justiça que não traz peso, é um lugar onde ele mesmo governa e ele mesmo reina. Jesus não veio simplesmente morrer na cruz, simplesmente para fazer história, para passar como alguém que vem, faz alguma coisa bonita, morre, vai embora e de repente as pessoas esquecem. Não, Jesus veio nos resgatar e nos colocar em um lugar privilegiado, um lugar seguro que é a sua presença. E mais uma coisa, segundo lugar, a suficiente obra de Cristo mudou o nosso domicílio, nos trouxe até um lugar diferente, melhor, mas em segundo lugar também nos deu redenção, está no versículo 14, é um termo peculiar, é um termo que era muito usado, porque fala de preço para se tirar uma pessoa de uma situação difícil. Era muito usado por pessoas que eram anti-escravagistas, pessoas que não gostavam, não permitiam e não aceitavam o fato de uma pessoa ser escrava. Então, elas ajuntavam todos os recursos para comprar um escravo, simplesmente para alforriá-lo. Então, redenção era tratado nesses termos, onde uma pessoa era comprada para ser colocada em liberdade no mercado de escravos. Muitos anti-escravagistas faziam isso e usavam a estratégia para comprar escravos. Lá em 1 Pedro 1, 18, 19, afirma o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, ou seja, não tem mancha, mas pelo precioso sangue, que mudou a nossa história, mudou o nosso estilo de vida, o sangue de Cristo derramado na cruz, o sangue de Cristo derramado por você, por mim, por todos nós, por causa do preço que precisava ser pago. Nenhum anti-escravagista conseguiria nos libertar. Nenhum preço poderia ser pago. Sangue de animais não ia adiantar. Bodes, carneiros, tudo que era oferecido apagava o pecado imediatamente naquela hora, mas era preciso mais sacrifícios. E o sacrifício feito por Cristo foi cabal, foi completo.
né? Existe uma forte expressão de Jesus quando estava ainda na cruz, que é tetelestai, que literalmente significa tudo está pago. Tudo foi pago. O que Jesus queria dizer ao fazer esse brado? Ele gritou em alta voz: está consumado, está pago, acabou. A sua obra a favor da humanidade estava concluída. Estava concluída cabalmente e eficazmente. Tudo que Cristo fez foi eficaz. Quando seu sangue é aplicado sobre a nossa vida, seus benefícios são duradouros. Aí as pessoas questionam e muitas vezes falam: tá, mas eu sou cristão, mas a graça de Cristo não tem me alcançado. Ou você não tem buscado a graça de Cristo, ou nós temos andado em caminhos que não nos levam a Cristo, ou temos andado em caminhos que nos faz desviar e esquecer e não olhar para a cruz de Cristo. Porque quando o seu sangue foi derramado e aplicado, e é aplicado na nossa vida, seus benefícios são duradouros e não acabam. Se você foi salvo por Cristo, você está salvo, está garantido, e nada nem ninguém pode te tirar das mãos dele. Essa decisão de acolhê-lo em seu coração pode ser agora, pedindo para que ele venha morar na sua vida, morar no seu coração, derramar do seu sangue sobre a sua vida. Sangue é moeda de troca. Moeda de troca onde? No mundo espiritual. Por isso, algumas religiões animistas, primitivas e tantas outras ainda costumam fazer esse tipo de sacrifício. Só elas sabem do poder do sangue. Sabe que existe um poder. Você, de vez em quando, ouve alguma coisa, alguma reportagem sobre alguém que fez um pacto de sangue, né? Porque sabem do valor do sangue. No entanto, tais sacrifícios são totalmente pagãos e ofensivos para Deus. Sacrifício de sangue, entre pessoas principalmente, é ofensivo a Deus. Jesus já pagou o preço morrendo no nosso lugar, morreu no seu lugar, morreu para nos dar o resgate. Ele morreu naquela cruz e sofreu muito. Não há nada mais a ser pago. Você não precisa sacrificar nenhum animal, você não precisa se sacrificar, você não precisa fazer promessas que não vai cumprir, que não vá ou que não consiga. A Bíblia também adverte: se fizer voto, trate em cumprir. O voto feito a Deus tem que ser cumprido, né? Então, essa decisão de morar no seu coração, de Cristo descer, derramar o seu sangue, faz toda a diferença. Então, no entanto, esses sacrifícios hoje são pagãos, ofensivos para Deus. Jesus já pagou o preço, derramando o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há nada mais a ser pago, não há nada mais a ser feito. Jesus pagou a nossa dívida. Meus irmãos, é muito bom, né? Quando alguém chega para você: olha, paguei suas dívidas, você não deve mais nada. É muito difícil acontecer, em se tratando de situação financeira. Mas Jesus, ele bradou bem alto: está feito, está acabado. Peguei o peso, carreguei, livrei todo pecador do seu pecado. Agora, eles têm acesso ao Senhor, têm acesso a Deus. O meu sangue foi derramado. Não há nada mais a ser pago. Jesus pagou nossa dívida. Quando fazemos novamente sacrifício, queremos dizer que ignoramos o que Cristo fez. E tem muita gente sacrificando, tem muitas igrejas, tem muitas religiões ainda se sacrificando, exigindo sacrifício de algumas pessoas, de alguns membros, para que eles possam fazer algo. Sacrifício, às vezes, além do limite. Deus não exige mais sacrifício já foi feito. Não há nada mais a ser pago. E se o fazemos, nós queremos dizer que estamos ignorando o que foi feito, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo, quando fez, ele reconciliou. Ele fez a paz pelo seu sangue, reconciliou todas as coisas na terra e nos céus. Versículo 14. E mais uma coisa, em terceiro lugar, ele nos reconciliou com Deus. O que é reconciliar?
Meus irmãos, quando há alguma discórdia entre partes, quando há alguma dificuldade e que é levado à justiça, algumas vezes, quando você está lá, a questão é sua. Ou você foi denunciado, ou foi denunciante. Algumas vezes, sentam ali alguns reconciliadores. Eles tentam até o último instante. Até que alguém fala, não tem jeito. Não tem recurso, não quero saber, eu quero que continue o processo. Mas, algumas vezes, há uma reconciliação, onde há um acordo entre as partes, e aqui está dizendo o seguinte, Colossenses 1, 21 e 22, nos reconciliou com Deus. Cristo nos ligou, nos fez de novo, está na presença de Deus. Esse texto faz uma triste avaliação da nossa realidade, sem a obra de Deus em nossas vidas. Sem a obra de Deus na sua vida, você não vai adiante. Sem a obra de Deus na minha vida, eu não consigo andar, não consigo sequer caminhar, não consigo sequer sair do lugar. Cristo nos reconciliou. Éramos estranhos e inimigos no entendimento. A nossa mente carnal, sem a iluminação do Espírito Santo, é inimiga de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nossas categorias mentais são opostas a Deus. Nossos pensamentos e ações conspiram contra Deus. Isso acontece tanto com o homem simples quanto com o intelectual. Não há distinção de quem sabe mais ou quem sabe menos. Nós muitas vezes relutamos até em aceitar a vontade de Deus. Na forma de entender as coisas espirituais, somos todos inimigos no entendimento. E algumas pessoas podem estar pensando, mas está muito duro, isso aí está difícil, nós não somos inimigos de Deus. Meus irmãos, se não fôssemos, nós não pedíamos pecado, não pediríamos perdão pelos nossos pecados, porque nós ofendemos a Deus com aquilo que fazemos, ou deixamos de fazer, ou omitimos, ou falamos mal do nosso irmão, ou criticamos alguma coisa que está sendo feito para o bem de alguma pessoa, para o bem da igreja, para o crescimento do reino, e às vezes nós podemos fazer, mas não queremos fazer, e ainda atrapalhamos quem quer fazer. Nós somos, no entendimento, inimigos de Deus. Somos contra algumas coisas que Deus está fazendo. Éramos estranhos e inimigos no entendimento, por causa das nossas obras malignas. Há uma confusão nos valores. Vivemos uma vida sombria sem Deus. Isso é um fato. Quem vive sem Deus, vive nas trevas. É uma vida sombria. É uma vida onde não há claridade, onde não há visão, não dá para se perceber algumas coisas. Ou não dá para se perceber nada. O problema com nossas obras é que, ao praticarmos as mesmas, fazemos para glorificação do eu. Meus irmãos, eu não estou falando que é ruim você ser elogiado. É bom receber elogio, é bom elogiar. Mas em se tratando da obra de Deus, em se tratando de igreja, se tratando daquilo que é ligado a Deus, o eu, o que você faz, o que eu faço, não é para eu aparecer, não é para você aparecer, não é para a igreja tal aparecer, mas é unicamente para glorificar a Deus. Ao invés de fazermos para Deus, muitas vezes as nossas obras redundam em vaidade, narcisismo, autocentralização, autorreconhecimento, porque eu posso, eu sou capaz, eu dou conta, não preciso de ajuda, e alguns dispensam até a ajuda de Deus. Alguns não querem sequer pedir a Deus. Nem sempre glorificam a Deus. Nossa fonte está contaminada pelo eu, a nossa fonte está contaminada por algumas ajudas, muitas vezes que pedimos em fontes erradas, por algo que nós buscamos onde não é para buscar. Quando fazemos as coisas exaltando a nossa justiça própria, achamos que podemos, de repente, nos justificar diante de Deus.
É mais ou menos aquela história. Você pensa assim, isso quando é criança. Quando é adulto, ninguém pensa assim. Vou fazer isso aqui escondido, mas quando meu pai chegar, se meus pais descobrirem, eu me justifico. Eu falo a razão, falo por quê, eles vão entender. Hoje eu não sei, mas no meu tempo eles entendiam, mas o couro comia, né? Fizesse, escondesse, não falasse, era razão certa para castigo. E muitas vezes as pessoas pensam que pode se justificar diante de Deus por causa das obras que fazem mal feitas, ou por causa de obras que não fazem, ou prometem e não fazem. Nos esquecemos do sacrifício do Cordeiro. Por que mesmo Jesus morreu na cruz? Por que Jesus morreu? Às vezes nós esquecemos isso, nós pulamos essa parte. Nossas obras são falhas, incompletas, são incapazes de nos justificar. Como Jesus nos reconciliou com o Pai? O que foi preciso para essa reconciliação? Foi preciso muito sofrimento, e algumas pessoas, quando você vai falar, elas ainda olham para você, mas Jesus era Deus. Ele sofreu, mas não foi assim um sofrimento grande. Sim, mas só que a Bíblia diz que ele se encarnou, ele se tornou homem, como nós, exceto no pecado. Ele não pecou, jamais. O texto bíblico afirma, como nos reconciliou com o Pai, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Versículo 22. É assim que ele nos reconciliou, morrendo a nossa morte. O seu sacrifício nos liberta. Ele fez isso doando a sua própria vida, deixando que seu corpo fosse esmagado, deixando que seu corpo fosse flagelado, fosse quase que triturado. Meus irmãos, algumas imagens de alguns filmes mostram, e às vezes algumas pessoas acham exagerado, mas não existe tanto exagero, porque foi mais um pouquinho. Jesus sofreu muito mais do que você pode ver em alguma imagem. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá em Isaías 53, versículo 4. Nós precisamos de uma identificação com a morte de Cristo. O cristão precisa ser identificado com a morte de Cristo. A Bíblia afirma que fomos crucificados com Ele. Precisamos ir até o Calvário, partilhar da sua dor. Nós precisamos morrer com Ele. Qual é o objetivo da morte de Cristo, então? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos. São umas palavras que foram colocadas aqui no versículo 22. Apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. O seu alvo é me apresentar, é te apresentar diante do Pai, diante de Deus, com estes requisitos. A sua morte em nós precisa afetar a nossa natureza. A morte de Cristo precisa afetar a sua vida, precisa afetar o seu viver, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de trabalhar no seu emprego, o seu jeito de fazer negócios, de comprar, o seu jeito de vender. Tudo tem que ser com muita honestidade. O que Cristo fez é preciso ser visto em nós num nível muito profundo. Não é aquela coisa rasa que as pessoas olham assim, parece crente. Mas não é, né? Parece que ele é um camarada de oração, mas é diferente de Eliseu, que não é visto como um profeta de Deus. Santos, quando Deus olha para mim, Ele me vê em Cristo. Eu me tornei identificado com sua morte e, portanto, com a sua natureza. O cristão tem que ser visto assim, parecido com Cristo. Aí algumas pessoas, mas nunca vou parecer com Cristo. Mas é preciso. Cristo morreu por você. Ele me levou até a cruz e aplicou o seu sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos libertou, nos transportou para o seu reino. Meus méritos não são meus,
Os méritos são todos de Cristo. É Ele que fez tudo, Ele que nos libertou. Então, para sermos apresentados santos, sem culpa. Jesus me apresentará sem culpa. Não há débito, não há pendência, não há mais nenhum resto de nada. Não há resquício de culpa nenhuma que eu possa ter que pagar. Não há dolo, não há cobrança. Ele pagou o preço do meu pecado. Ele pagou o preço do seu pecado. Você não tem mais culpa. Fui perdoado, o castigo que me traz as paz estava sobre ele. Sobre a minha vida tem a estampa do seu sangue. Nós, muitas vezes, nós gostamos de ver, né? Pessoas com camisetas, com camisas demonstrando qual a igreja que pertence, o símbolo da igreja, alguns versículos, mas tem que estar cravado no coração. Não é só camisa, não é só vestimentas. Tem que estar cravado no nosso coração o sangue derramado de Cristo sobre a nossa vida, a estampa do seu sangue, santos, sem culpa, irrepreensível. Meus irmãos, eu vou fazer uma perguntinha, não precisa responder. Você já foi repreendido por alguma coisa que você fez errado? Não responde. Eu já, né? E uma vez foi um tanto quanto difícil, né? Numa certa ultrapassagem, onde o camarada da frente diminuiu e foi para a direita, eu falei assim, está abrindo para eu passar. Só que ele estava com medo, porque tinha um monte de cone na frente e a polícia estava lá. Quando eu abri para passar, eu recuei, aí fiquei ali atrás dele, o policial veio andando muito calmo, tranquilo. Chegou na janela do carro, falou assim, está com pressa? Eu falei, não, senhor. Ele falou assim, a pergunta que ele fez, você quer morrer e matar toda a sua família? Aí eu parei um pouquinho, pensei e falei assim, não, não quero. Eu não percebi que a via estava interditada. Quando o carro foi para a direita, eu pensei que estava abrindo para ultrapassar. Ele falou assim, eu percebi, mas toma cuidado. Vai com cuidado, porque a pista é perigosa, o lugar é perigoso. Se você descer aqui, ninguém mais vai te achar, nem você, nem o carro, nem sua família. Né? Então, irrepreensível. Então, Cristo também nos apresentará sem nada para repreender, porque lá em Romanos 8:1 está escrito o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ninguém pode te apontar o dedo e criticar, você está errado. Ninguém pode apontar para você e querer te condenar, porque não vai conseguir, porque nenhuma condenação há. O texto diz nenhuma, nada pendente, nenhuma ruga, nenhuma mancha, nenhum respingado, nada. Fui lavado. A minha vergonha foi colocada sobre Cristo, Ele pegou e levou. Ele me tornou puro aos olhos de Deus, minhas vestes foram alvejadas no sangue do Cordeiro. E aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vestes brancas, sem máculas, sem sujeira, vestes resplandecentes. E só tem quem realmente foi lavado no sangue do Cordeiro. Somente quem entende que Cristo fez tudo e não precisa ser feito mais nenhum sacrifício. E algumas pessoas entendem isso um pouco errado, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada, não preciso trabalhar, não preciso ir para a igreja, não preciso ajudar na igreja, não preciso ajudar meu irmão. Não é isso, nós estamos falando de sacrifício, porque já foi feito. Cristo morreu por nós. Nós queremos concluir, irmãos. Todos os benefícios da cruz estão disponíveis para aqueles que se identificam com a obra de Cristo. Ele morreu a minha morte, morreu a sua morte. Aquela cruz era nossa, minha, sua. O seu lugar, o lugar de Cristo era o meu lugar. Então, eu gostaria ainda de encerrar com os versículos de Romanos 6, 4 a 8, que diz o seguinte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte,
certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Gente, isso aqui que Paulo está falando é muito interessante. O cristão que entende o sacrifício de Cristo, que aceita e que Cristo faz morada no seu coração, ele sabe que está unido com Cristo na sua morte, sabendo que o seu corpo morreu para o pecado. E se morreu com Cristo, também estará vivendo com Cristo. E viver com Cristo depois da morte é a eternidade. E essa eternidade, irmãos, foi colocada em nós através do sacrifício cabal de Jesus Cristo. Sacrifício doloroso, penoso. Ele enfrentou, passou por ele, ressuscitou e vive entre nós. Que Deus possa fazer diferença na sua vida, irmãos. Que Cristo, tendo morrido na cruz, possa ocupar lugar no seu coração. A você que ainda não teve um encontro com Cristo, a você que ainda não se decidiu pela obra de Cristo, ou não entendeu o que é ser um cristão, o que é passar por aquilo que Cristo passou, reflita, pense. Peça a Deus para te abençoar, para que Cristo também faça morada no seu coração. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus ter morrido no nosso lugar, porque nós sabemos, ó Pai, que não haveria nenhuma outra oferta no sangue de nenhum animal, nenhuma outra pessoa, ó Pai, dessa terra, nenhuma criatura poderia substituir o teu Filho, aquele que morreu na cruz por nós, nos dando redenção, nos trazendo a tua presença, nos tirando, ó Pai, do mundo da escravidão, nos fazendo filhos do Senhor, nos tornando, ó Pai, juntamente com Ele, herdeiros do seu reino. Nós agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a nós, que o Senhor tem dado ao teu povo. Abençoa-nos, ó Pai, continue conosco, nós pedimos tuas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.